Oi, gente! Estamos começando mais um episódio de No Lucro CNN, aquele programa que você já sabe, né? Pra gente falar de dinheiro, sem nenhum tipo de frescura, pra gente falar de dinheiro do jeito que a gente tem que falar de dinheiro, como se a gente estivesse numa mesa de bar mesmo, senhoras e senhores. Apesar de que a gente não tá ingerindo bebidas alcoólicas aqui, mas a conversa é basicamente a mesma. E hoje, com um cara que, assim, vai ter muita conversa de bar relacionada com o dinheiro, que eu tô do lado de Alfredo Soares, senhoras e senhores. E aí, mano? Beleza, meu Prazer estar aqui, hein? Tá aqui, enfim, deu certo, né? Você tá ficando famoso naqueles cortes da internet, entendeu? Você tá cortes vão viral, bem, né? você Os está cortes viral, vão bem, os você cortes- está viral. A gente se encontrou no evento esses dias, né? Você falou de uns 3, 4 cortes Pô, diferentes tá ali. maluco. A comunicação hoje mudou tanto, né? Você Exato. consome quase tudo pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pelo corte do TikTok. Exatamente, ou pelo que Você vai... fica que por vai dentro de rolando. tudo, é muito bom. muito doido isso, Eu né, tô cara? assistindo a série do Senna quase pelo TikTok, porque a galera pelos fica fazendo pedacinhos, corte, né? aí você vai... Exatamente. Depois você só vai... Entendi, eles organizaram dessa Aí você forma. vai juntando tudo, né? Não tem jeito. Gente, Alfredo Soares, sócio fundador do G4 Educação e tantas outras coisas que você já fez, fora as startups que você investe e tal. Quem é você? Se apresenta para quem não te conhece. Eu tenho sempre essa curiosidade de saber como é que o entrevistado se enxerga atualmente. Cara, eu sou um cara que o meu objetivo de vida é contagiar as pessoas com alegria, felicidade, criatividade. Eu sou o raciocínio criativo do meu pai, com a empatia e o carisma da minha mãe. Legal. Filho único, casado, muito bem casado com a senhora Manuela Soares agora. Minha próxima startup, unicórnio, é a nossa família. Que legal. E sou apaixonado pelo cliente, obcecado por vender, mas vender de uma forma diferente, não é pelo dinheiro da venda, mas sim pela solução que a venda, pelo valor que você gera para o cliente, pela venda. Sempre trabalhei com marketing, adoro comunicação, me formei em publicidade e tive a sorte, misturada com muito trabalho duro e engolindo muito sapo nos últimos 20 anos e consegui pivotar minha carreira para algumas situações como o mercado de e-commerce no Brasil, que foi aí o divisor de águas na minha história, na minha carreira, que foi o que realmente me deu projeção nacional e fez com que vários outros negócios, várias situações aí, muito lucro, fosse gerado através do valor que eu gerei para a sociedade. Você tinha uma empresa, né? Na verdade, você começou uma empresa do zero nessa área e acabou vendendo essa empresa aí só depois que veio o G4 na tua vida, né? Foi. Eu comecei vendendo cartão de visita porta em porta, era um representante comercial. Quantos anos isso? Tinha 17 para 18. Legal. Eu tentei estágio, não consegui. Eu estava nessa coisa de ser inquieto por começar a trabalhar. Tinha uma pressão muito dentro de casa do meu pai, achar que eu não ia ser nada, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Então ele estava falando, cara, já que meu filho é muito louco, é muito diferente, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar pilha para ele ser funcionário público. Então Caraca, meu pai, na época... Que não tinha nada a ver contigo naquele momento, Meu provavelmente. pai né? me ofereceu um apartamento na Barra se eu passasse no curso de salva-vida. Curso de salva-vidas. Porque eu adorava a praia, sabia nadar muito com a do polo aquático, gostava de surfar. Ele falou, vai ser a tua vida. Você vai ter estabilidade e segurança. Se você passar pro curso de salva-vida aqui no Rio, eu te dou um apartamento ali, um flat em frente à praia para você morar perto do trabalho. E teu pai fazia o quê nessa época? Meu pai, nessa época, ele era diretor de empresa de transporte de valores. Caramba, que doideira. Ele queria que você fosse salva-vidas Não, pra ele me você ter uma subornou pra estabilidade. você. Ele me subornou, não é que ele queria. Olha, eu vou te falar, Querer é eu, diferente. Com quantos anos isso? Eu tinha vestibular aí, 17, 18. Olha, eu com 17, 18, a chance de eu aceitar um suborno desse era Pô, grande, mas eu cara. balancei na época. Pô, Eu pelo amor de olhava Deus, pra você ganhou um praia, apartamento, eu cara. vi os caras vermelhinhos lá em cima fazendo nada, olhando pra praia, e ia surfar no intervalo, e eu surfava, né? Então eles entravam na água ali 2, 3 vezes no dia, eu falava, porra, não é nada mal isso aqui não. Mas salva-vida trabalha bastante, tá? Só pra deixar claro. Senão vou vai te falar. vir o corte falando que salva-vida não faz nada. Não é isso, não. Salva-vida trabalha muito. Salva-vida trabalha pra cá, se arrisca toda hora. tá maluco? Exatamente. A questão eu não o aceitei pela preguiça de ter que estudar muito pra passar, pô. Cara, Não era porque eu falei, é ruim. Eu sou mais ambicioso. Porra mas nenhuma. vai dar um trabalho, ter que estudar, fazer Zero. concurso. Foi mais assim, cara, o concurso é muito sinistro. Pô, se eu não passar, é mó vergonha. Eu sempre tive muito ego. Pô, se eu não passar, vai ser mó vergonha. Cara, pô, vai ser ruim isso aqui. Deixa quieto. E aí eu dei linha. Aí eu entrei na faculdade, comecei
a procurar estágio logo desde o começo, porque, pô, eu vi que a galera da a faculdade ela é obrigatória, porque a soft skill que ela desenvolve é mais importante do que as hard skills que você aprende. Cara, eu fico tão feliz quando eu ouço alguém com uma projeção. Hoje, acima de tudo, você é um baita de um influenciador, né, cara? Você tem 1 milhão de seguidores no Instagram, você é um cara que ganha uma projeção muito grande, ficou muito conhecido, não só no mercado de business, né, cara? Em vários outros mercados. Eu sempre fico muito feliz quando alguém com o teu pedigree fala um negócio desse, porque a gente ainda ouve muita gente falando que, assista esses TEDx que eles valem mais do que uma faculdade. Porra nenhuma. Faça isso daqui, porque isso daqui é mais importante. Gente, nada substitui a faculdade. Nada substitui 4 anos, 5 anos. 4 anos ali, 5 anos ali. Se relacionando com pessoas. Exatamente. Eu sempre falo assim... A dinâmica da hierarquia, da governança, do professor, da abordagem. Normalmente, faculdade, você sai do teu lugar de conforto, que é a cidade que você mora, que é o lugar onde você cresceu, então você conhece gente nova, você tem que fazer novas amizades. E outra coisa, se você for competente na faculdade, o maior ativo que você sai da faculdade não é o conhecimento. É o teu network. Porque pessoas que estão ali estudando com você, vai ter um cara que vai ser muito grande em um segmento, outro cara que vai ficar importante, outro cara que vai parar na imprensa, que vai parar na mídia. E às vezes os professores têm empresas já, podem te contratar. Eu, por exemplo, fui contratado no 3º ano de faculdade para fazer estágio por um professor que era secretário de comunicação da Prefeitura de São Vicente e viu que eu me destaquei e tal, e me chamou para ser estagiário. Eu sou mega embaixador do tipo assim, a faculdade me ajudou demais. É isso, cara. Muito. É isso. Só que aí eu entrei lá, tentei o estágio, não consegui, eu queria ser diretor de criação, né? Queria ser criativo. Fiz curso de Core, Photoshop, não consegui entrar. Para quem não sabe, Core e Photoshop são softwares gráficos. Que essa geração agora é tudo IA. Exatamente. Manda pra IA. Entra no chat GPT, pede pra fazer Nessa uma arte. época, IA era o mouse, entendeu? A IA era o mouse. Você ficava lá igual um maluco, vetorizando. Fazendo arte na unha mesmo, literalmente na unha quase. E aí, cara, entrei e comprei meu primeiro emprego, pô. Paguei 520 reais pra comprar um kit gráfico pra vender porta em porta no Rio, na Tijuca. Comprou sua primeira oportunidade. Comprei minha primeira oportunidade. E aí, cara, comecei a me dar bem. Aí, pô, aí vem sim a raça, a sagacidade, a ambição, o ego de chegar em casa falando, porra, fui pra rua hoje, não vendi nada. A cobrança da família. Tudo isso, no final, te forja. Ali para que você realmente vá evoluindo mais rápido, né? Mas uma época em que cartão de visita ainda era muito usado, né? Muito usado. Há 20 anos, né? Muito usado. Mas a minha primeira venda foi muito louca. Minha primeira venda não tinha nada a ver. A primeira venda ali, quem já ouviu minha história e os meus porteiros da época do prédio falavam assim, mano, tu já era muito vendedor. Porque a minha primeira venda, eu cheguei em casa do cartão de visita, que eu tinha pegado meu kit, cheguei em casa, minha mãe falou que minha tia tinha sido assaltada na praça, que ela tirou, naquela época era agenda telefônica. Então, quando tu trocava de telefone, você tinha que pegar a tua agenda telefônica de casa e anotar os contatos de todo mundo. Então, ser roubado era tipo perder todos os contatos, era um caos na Terra. Perdeu a nuvem. Era um caos na Terra. O equivalente a perder a nuvem hoje. É isso, perder o login da nuvem. Perder o login da nuvem hoje, é isso. E aí eu cheguei em casa, aí minha mãe, pô, sua tia foi assaltada, tal, papapá. Falei, cara, mas o que houve? Não, pô, ela foi tirar o telefone, ela encontrou uma amiga, foi tirar o telefone pra anotar o contato da amiga, passou alguém de bicicleta e pum, pegou o telefone dela. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, você tem cartão de visita? Aí minha mãe, eu sou dona de casa, pô, pra que eu vou entregar cartão de visita? Eu falei, exatamente, eu tô te falando de um objeto de segurança aqui. Eu tô falando pra você não botar o teu ativo de todos os seus contatos em risco. Rio de Janeiro é um lugar perigoso. Você precisa ter um cartão de visita, porque quando você encontra as pessoas na rua, você não precisa tirar o telefone e se expor. Você só entrega um pedaço de papel. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Se roubarem, na verdade, o máximo que a pessoa vai fazer é te ligar. A minha mãe olhou pra mim e falou, cara, você tá usando droga, não é possível. Que é isso? Você tá querendo me vender? Pô, faz sentido. Aí ela pegou e comprou, foi minha primeira cliente. A tua mãe comprou, foi tua primeira cliente. Então essa história eu carrego com muito carinho. E aí eu entendi, né? Eu falei, cara, calma aí. Existe quem precisa do cartão de visita e existe quem não sabe que precisa. E normalmente quem não sabe que precisa paga mais caro do que quem já usa. Sim. E aí eu comecei a falar para meus amigos, pô, cara, imagina você chegar na balada, ser estagiário da Ambev, faz um cartãozinho de visita, chega pra pessoa e fala, pô, prazer, pô, me liga, tal, assim. Então eu comecei a criar criar demanda. Hoje é spin selling essa parada, entendeu? Tem até um nome bonito, né? Spin selling. É um método global, mas era isso, era saber criar demanda, saber criar necessidade e tal. Então eu acabei me encontrando em comunicação, me encontrando na parte de vendas, de atendimento ao cliente, e aí uniu muito bem, porque uniu a minha empatia de abordagem, de comunicação, que eu carrego muito da minha mãe, com essa criatividade do meu pai de construir as coisas e criar oportunidade. Tá. E aí, cara, a minha carreira e o meu trabalho foram me colocando em várias situações de vender patrocínio, de vender gráfica, de vender site.
E o e-commerce, quando apareceu, eu falei, cara, calma aí. Esse negócio vai ser muito grande. Isso aqui é muito diferente. E aí foi quando eu, cara, tirei algumas distrações, né? Que o vendedor é ruim por causa disso, né? Que ele sai tentando vender, ganhar em tudo ali e tá. Aí eu falei, calma aí. Aí eu mergulhei no e-commerce, aí em 3 anos eu criei 50 mil lojas. Em 3 anos? Em 3 anos. Cara, que loucura. Sem investimento, sem investidor. Sem R$1 de investidor. Isso que fez o meu case ganhar muita mídia, muita repercussão. Porque era muito disruptivo naquele momento do Brasil eu criar uma empresa SaaS, Software as a Service, baratinha, que o custo de aquisição de cliente era muito maior do que eu cobrava. Então, como é que essa conta fechava? Só que eu peguei o meu conceito de patrocínio. Então, eu primeiro virei uma empresa de mídia para vender os leads que eu conseguia gerar na internet, porque eu sabia fazer muito bem anúncio, muito bem evento, para com esse dinheiro adquirir o cliente para minha plataforma. Então, eu criei já lá e, cara, 10 anos atrás, 12 anos, um ecossistema, que hoje é ecossistema de negócio. Eu criei lá atrás e aí o negócio se auto-alavancava, se retroalimentou, né? E aí a gente cresceu muito. Eu transacionei em 3 anos, antes de vender a empresa, 547 milhões de reais. Em quantos anos? Online, em 3. Em 3 anos. Na internet. Tanto que a Forbes Under 30, saiu uma matéria minha na edição do meu ano, que era, pô, jovem... foi engraçado, quase under 30, porque eu tinha 31. Caramba! Eu tinha feito 30. Quase under 30, bate 1 bi de venda na internet, porque aí eu já tinha vendido a empresa. E aí, quando eu vendi a empresa, olha que loucura, quando eu vendi a empresa, eu fazia 547 milhões. No meu primeiro ano, junto com a loja integrada, eu absorvi o faturamento da loja, a gente fez 1 bi e pouco. Cara, que loucura, em um ano. Em um ano. Então eu tinha 31 anos e estava transacionando 1 bi e meio, mais ou menos, quase na internet. Legal, mas quem assiste fala assim, pô, o cara tá sentado aí conversando com o Ciani, tá falando de bi, de mim e tal. Desse dinheiro, quanto que é pro teu bolso, cara? O negócio chama take rate, né? É um pedaço que você tem pela transação. Hoje tipo uma comissão. É tipo a comissão, entendeu? Então eu ganhava um pedacinho da logística, um pedacinho do meio de pagamento, tinha a minha mensalidade. Esse take rate normalmente era algo em torno de 6%, 8%. De todo esse então, volume de 1 que bi era a 80, era mais ou menos isso, entendeu? E nessa época você tinha salário da tua empresa? Tinha, era salário. Era retirada, não? Quando eu vendi tudo isso, eu já tinha vendido a empresa. Né? E quando eu vendo a empresa, eu entro na Vetex. A Vetex tinha um valuation de mercado de 100 milhões de dólares. Pra quem não sabe, valuation é quanto a empresa vale, né? Então a empresa valia 100 milhões de dólares naquele momento. A Vetex naquele momento valia uns 100, 120, 100 a 150 milhões de dólares. Que é uma empresa do mesmo setor que comprou que era maior, era a empresa, ela estava consolidando o mercado. Sim. E aí eu fui um movimento meio óbvio ali para consolidar o mercado, principalmente porque eu estava começando a despontar muito. Já então, tinha muito cliente, tinha uma carteira de cliente grande. E eu vendi, né? Porque eu não era o empresário. Eu era o empreendedor, eu era o vendedor. Então eu estava começando a ver que aquele crescimento carregava um nível de gestão, de trabalho, de desafio, que não era o meu lugar de potência. Então eu falei, cara, eu prefiro fazer parte de um sonho grande do que ser um louco. Entende? Do que ser o louco sonhador. Porque existe o cara que sonha grande, mas ele estuda, ele tem a disciplina, ele tem, sabe? Ele sabe do preço. E tem o louco sonhador. Que é tipo o cara lá que tá 18 anos começando a falar, porra, meu sonho é ter um Gulfstream, é ter um avião. Porra, você é louco. Não é questão de ser sonhador. Mas o que você tá fazendo pra chegar lá, né? Esse é o ponto, né? Agora, diferente cara, eu sei como. Se eu criar uma empresa, tiver mais de 100 mil usuários, tiver em 3 países, no mercado financeiro, o valuation dela é de 2 bi de dólar. Pô, se eu vender essa empresa, eu compro o Gulfstream. Isso pra mim sempre foi uma questão de ser sonhador. Então eu sempre evitei ser um louco sonhando. Eu sempre falei assim, cara, eu tenho que ter noção do meu sonho. Então isso é uma coisa que me ajudou muito também. Por quê? Porque normalmente a gente se torna frustrado por criar expectativas desalinhadas com a nossa maturidade. Por querer dar passos maiores do que a nossa perna. Não, vou dar um exemplo básico. Eu não posso olhar um cara rasgado, sarado, e falar, porra, mano, eu queria ter o corpo assim. Eu não faço nada para ter o corpo assim. Eu não como, eu não durmo, eu não bebo a quantidade de água, eu não malho a quantidade de hora. Então, eu não posso me dar o direito de me frustrar com aquilo. Porque eu não tô nesse caminho. Porra, não tô nesse caminho. Eu tenho que ter maturidade. As pessoas hoje buscam independência financeira, inteligência, não sei o que lá, antes de buscar maturidade. E acordam 11 horas da manhã. E aí, o que acontece? Pode ver aí. Provavelmente você conhece alguém que ganhou muito dinheiro e tem depressão. Por quê? Porque ele não moldou a mentalidade dele
para ter aquele dinheiro. Então ele não tem maturidade, ele só tem dinheiro. Ele não aceita a consequência que aquele dinheiro traz. Ele só tem dinheiro. E a pior coisa que pode ter numa empresa é só ter dinheiro. É igual uma empresa sem propósito. É igual uma empresa sem plano, que só vende. Fica um vazio. Cara, os dados oficiais hoje, eles mostram que o Brasil tem mais de 20 milhões de CNPJ. São 20 milhões de empresas abertas ali, independentemente do que a empresa faz, para que ela serve e qual o tamanho dela. São 20 milhões de CNPJs ali, de números que a gente tem nesse nosso mercado brasileiro. A maioria esmagadora desse número absurdo é de empresas pequenas, né? Então, a maior parte dos empregos gerados no Brasil são gerados por empresas pequenas. Então, a gente tem uma pulverização muito grande de muita gente que está começando, que está nesse começo de jornada, que às vezes não consegue subir, não consegue alavancar, não consegue dar o próximo passo. O que essa galera faz, cara? Porque eu te sigo há muito tempo, já te conheço há alguns bons anos, e eu percebo que você basicamente é um vendedor. Você nunca deixou de ser um vendedor, acho que você nunca vai deixar de ser um vendedor. Não, difícil. Você acha que essa é a habilidade milionária? Ou a pessoa ela precisa realmente ter disciplina? Quem está assistindo a gente, que está batendo cabeça já há muito tempo, no começo de um negocinho pequenininho, não consegue alavancar. Tá. Qual que é a habilidade principal? Vamos lá. A habilidade principal é você se tornar muito bom de pessoas. Você Concordo. só vai ser gigante se você montar um time. Isso é difícil, hein? A não ser que você seja um cantor, um artista, um Isso é jogador de difícil. futebol. Se você não for um produto, você só se tornará gigante se você entender e for muito bom com pessoas. E tiver gente boa do Então, seu lado quando de você confiança. conversa com o Guilherme Benchimol, quando você conversa com qualquer cara desse, com a Adib, a agenda desses caras é 30%, 40% sobre gente. Se você não sabe, Guilherme Benchimol, fundador da XP, ou Adib, fundador da CIMED, né? Então são dois caras monstros. muito próximos que eu tenho muito como mentor e hoje amigo, mas muito mentores, assim. Mesmo como amigo, eu uso muito eles como Sim. mentor. Então, ambos têm 30%, 40% do seu dia pessoas. Quem eu tenho que trazer, quem eu tenho que tirar, quem eu preciso melhorar. Eu estou colocando as pessoas no seu lugar de potência, como é que eu estou desenvolvendo as pessoas. Então, se eu fosse falar, cara, uma coisa, pessoas. Tá. Agora, Isso é difícil. a gente não pode confundir uma coisa muito importante. É um conceito meu, tá? Existe o empreendedor, o administrador e o gestor. O administrador é aquele cara que cuida. Então, é aquele cara que você coloca algo que está funcionando e ele vai cuidar daquilo. Tá. Ele vai regar. Ele não vai plantar, ele não vai podar para dar um design diferente. Cara, você vai entregar um negócio para ele e ele vai cuidar daquele negócio continuar acontecendo. Uhum. Isso hoje é a grande parte dos executivos brasileiros. São executivos e pessoas que sentam ou que constroem a empresa e eles ficam mantendo o que eles criaram. Eles têm tanto medo de perder, de dar errado, que quando eles chegam num patamar, eles já se satisfazem e começam a querer manter aquele patamar. Só segue o jogo. Só segue o jogo. Segue o baile. O empreendedor, ele muitas vezes não vai muito longe porque ele perde o foco. Ele começa a dar certo e começa a achar que é Midas, que tudo que ele bota o jeito dá certo. Aí o cara ganhou dinheiro vendendo cosméticos, é dono de restaurante, sócio de balada, abre uma loja de carro, E aí não cuida investe de na nada. bolsa, e aí o cara é tão empreendedor que ele vai sempre abrindo uma coisa nova, então ele não consegue atração. Porque não foca. E tem o gestor, que é aquele obcecado por evoluir. Que mesmo que tá dando certo, ele tá melhorando, ele tá contabilizando, ele tá criando indicador, ele tá pegando, ele tá realmente alocando mais tempo naquilo que dá mais resultado. Tá. O que acontece? Você pode até se tornar grande empreendedor, mas para ser gigante, você tem que fazer a transição para gestor. Tá. Você tem que saber gerenciar um time, montar um time, criar indicador, criar plano de incentivo. Não tem outra cultura, não tem outro caminho. Então o Brasil é um país muito empreendedor. E é aí que o G4 entra. O nosso papel com a sociedade brasileira, o nosso acordo com a sociedade brasileira é: eu já sei que vocês são empreendedores. Eu não vou ficar, você não vê o G4 falando, abra seu negócio, vamos empreender. A gente fala, cara, se torne um gestor. Porque você se tornar um gestor, você vai criar uma mentalidade, você vai ter um repertório, você vai ter ferramenta para tomar decisões na tua vida melhores, para tomar decisões no teu trabalho melhores, para montar time melhor. E isso tudo não tem como dar errado. Então quando a galera fala assim, nossa, o G4 é incrível, não sei o que, os nossos alunos são incríveis. A gente só entrega o repertório.
A gente só mostra as boas práticas. A gente só estimula a ambição do cara. A gente só renova a esperança dele. A gente só consegue fazer ele realmente sonhar com maturidade. A gente só tira ele daquela coisa do sonho maluco e fala, meu irmão, constrói a ponte de onde você está até o teu sonho. Constrói o projeto de arquitetura para isso e depois bota a tua raça para jogo. Isso serve para quem é CEO do próprio arroba? A galera que tá ganhando dinheiro hoje na internet? Óbvio. Porque, cara, eu entrevisto muitos influenciadores, eu converso com muita gente que tá ganhando grana à vera, que tá ganhando dinheiro mesmo, de um jeito que nunca viu na vida, mas que tá sendo obrigado a se ver de um jeito que nunca imaginou na vida. Que às vezes a pessoa, sei lá, é educador físico e de repente tá tendo que contratar equipe para produzir conteúdo. Tá então, tendo que você lidar quer a real? com contador, tá tendo que lidar com advogado. Essas práticas, esse jeito de pensar, serve para essa galera também? A real é que o Brasil hoje é o maior desperdício de influência do mundo. Você acha isso? Não, tenho certeza. O influenciador, ele se acomodou a ganhar o dinheiro que tem menos esforço e ele cobra pelo quanto tem alguém querendo pagar e não pelo quanto ele entrega. Tá. Então, os contratos dos influenciadores, na sua grande maioria, são curtos, eles ficam pulando de marca em marca. Como o mercado é muito grande, sempre tem alguém disposto a pagar. E aí ele não se preocupa em ter os indicadores e pode pegar. Os maiores influenciadores hoje do Brasil são todos de alguma agência. Isso é problemático, na tua opinião? Cara, ele é uma empresa, ele tem que ser o CEO do próprio negócio. Ele precisa entender quantos negócios a agência, às vezes... E aí, cara, as agências vão querer me cancelar. Vão falar, Cuidado com essa resposta. Vamos lá, vamos para mais um. Exato. O que eu tô querendo dizer é que a agência tem Vamos lá. A agência tem um trabalho de acelerar. Tá. Mas o trabalho de estruturar, se ele não entender, ele tá fazendo o que o outro manda. Para você que está acompanhando e não faz ideia do que é esse mercado, se você assiste o No Lucro recorrentemente, você já entende mais ou menos, porque, por exemplo, eu já conversei aqui com a Fátima Pissarra, que é fundadora da Mind, né? Já conversei com muitos influenciadores que a gente sempre fala sobre esse processo que gera muita dúvida para muita gente. Quando eu falo para as pessoas que depois de 20 anos de carreira, hoje, a minha receita maior vem das redes sociais do que, de fato, do trabalho tradicional que eu tenho, muita gente se espanta. O mercado mudou muito, né? E o que eu percebo hoje do papel da agência é aquela empresa que, teoricamente, precisa fazer o trabalho de conectar o influenciador com a marca e organizar essa relação, o que nem sempre acontece. E eu acho que quando esse papel é bem desempenhado, a gente tem oficialmente no Brasil mais de 500 mil influenciadores, entre maiores e melhores. Eu acho que é o segundo maior ou o terceiro do mundo. A gente certamente está entre os países com o maior mercado de influência no mundo inteiro. E que o brasileiro adora ser influenciado. Adora ser influenciado. O engajamento dos seguidores brasileiros na conversão do que é vendido nos perfis é monstruoso. Os números mostram claramente isso. Mas essa relação da agência ligando influenciador e marca e organizando essa relação, quando esse papel é muito bem feito, a gente tem de fato ali uma relação que pode funcionar. Mas o que eu percebo como influenciador também é que muitas vezes a agência atrapalha. Cara, mas... O lance tem muita agência que às vezes impede o acesso do influenciador para a marca porque tem medo da marca ir direto. A agência atrofia a cabeça do influenciador. Sim. Por quê? Porque eu sei porque eu sou influenciador, eu tô nessa caixinha também. Então, era a minha próxima pergunta. Tipo, você tem números grandes, você já ganha dinheiro com as suas redes sociais também. Ganho muito dinheiro. Posso falar publicamente. Mas a grande questão é, o influenciador, ele não usa a criatividade dele, que foi o que construiu ele, criar conteúdo, sim, falar com a audiência, conectar, entender o que a audiência quer. Muito antes dele entrar em alguma agência. Nisso. Exato. E aí ele não usa essa criatividade para criar negócio. Por quê? Porque ele não fala direto com o cliente, chega um papelzinho para ele, cara, fala isso aqui, faz isso aqui. Esse é o briefing. Faz esse aí o cara se acostuma a receber um papel, gravar o telefone e ganhar 50 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil. E aí ele não se desenvolve, ele se acostuma com dinheiro rápido. Ele se acostuma com dinheiro fácil. Então ele acaba, às vezes, deixando de fazer um grande negócio por conta desse atalho. Cara, mas criar negócios não é uma coisa simples, não é uma tarefa fácil, ainda mais no Brasil, cara. Então, mas será... Então, eu concordo. Será que todo mundo está preparado? Empreender é para todo mundo? Essa é a pergunta. Nada tá para todo mundo. Empreender é para todo mundo? Não é, mas concorda que ele tem que ter noção do ativo dele? Todo artista que começa a ficar muito grande, qual é a história sempre? Anitta, Wesley, Gustavo Lima, Luan. Qual é a história de todos eles? Cresceram
se desenvolveram como pessoas, compraram a própria carreira. Sim. Pagaram dezenas de milhões para comprar a própria carreira. Por quê? Porque, obviamente, ele fez uma conta. Falou, cara, vale eu pagar 50 milhões de reais para eu assumir a minha carreira de volta. E às vezes eles mesmos viram selos musicais, eles são o próprio escritório de gestão da própria carreira, né? Então, assim, isso acontece muito. Para mim, no lado do influenciador, existe muitos potenciais. É um cemitério de grandes empresas que não nascem. Sim. Entende? Não nascem porque o cara não tem acesso ao dono da fábrica que vai falar para ele assim, cara, a gente pode fazer um produto com a tua marca, pô. Mas para a agência é muito melhor virar e falar, cara, eu preciso que você feche contrato aqui de 500 mil por ano. Mas tem um risco também desse influenciador querer ir por conta própria. Não tem, mano. Porque aí que entra a questão. Hoje no G4, vários vão fazer o G4. Todos que foram fazer o G4 falaram, cara, mudou a minha ótica de negociação. Porque concorda que o cara pode fechar um fixo mais variável? Concorda que ele pode falar assim, cara, eu até faço um produto com a tua indústria. Assino, faço. Fazer a tal da collab, né? Mas, pô, eu preciso de um piso aqui de 200 mil. Então, é aí que entra a questão. Só que como volume, tudo na vida que o volume... Você já tentou comprar uma moto? Comprar uma moto no Brasil hoje é impossível. Você vai na concessionária, o cara te distrata. Por quê? A demanda é muito maior grande do que a oferta. Sim. Então, tudo que é assim é um problema. Hoje, o mundo da influência é assim. A quantidade de empresa querendo te contratar, querendo fazer coisa, querendo fazer, é muito grande. E aí a agência, ela fica administrando esse volume. Então, no final, a agência ela não te desenvolve, ela não constrói um projeto para você. Tô generalizando, mas óbvio que tem vários tipos. Mas ela normalmente, ela cuida da demanda. Então, ela só fica, cara, tá entrando isso, é isso. Eu me coloco como exemplo, pô. Palestra. A minha palestra é a mesma palestra há 3, 4 anos. É tanta demanda que a minha agência lá que faz, porra, ela vai desenvolver uma palestra nova? Ela vai... Não vai. Porque tá vendendo pra caramba, Porra, não tem por que mudar o produto. Entra 300 pedidos. Você tem 40 datas pra fazer, Alfredo? Todo mundo quer que você fale, que você fala 3 anos, vambora, vamos pro pau. É o tal do time que tá ganhando não se mexe, né? Então só vai tocando, né? Na hora que essa demanda diminuir, a gente pensa em mexer, talvez. E aí você vê uma Virgínia, na minha opinião, não tem informação nenhuma de dentro. Tô falando a minha análise do case. Um fenômeno, pô. Um fenômeno. Não só pelo alcance, mas por toda a construção de negócio que ela e o sócio, que é a Samara e o Felipe, se eu não me engano, estão construindo por trás, pô. De quiosque, rede parceria com as farmácias. De produto mesmo, de né? produto Produtos online, de beleza, produto online, de portfólio. A gente tem inúmeros exemplos, né, cara? Tipo, aqui eu já trouxe, putz, Mari Maria, Natália Beauty, sei lá, muitos influenciadores. E os que ainda não tem, querem. Por exemplo, o Chef Otto veio aqui, disse que tá querendo lançar também produtos e tal. E existe uma máxima no mercado hoje, né, Alfredo, que tem muita empresa que também não entendeu que precisa, de uma certa forma, criar uma persona, virar meio influencer. E as empresas que já fazem isso, elas estão, de fato, muito na frente. O G4 tem educado muito isso. Exato. E aí existe, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei genial, que é: as empresas precisam entender que elas têm que virar influencers, porque os influencers já entenderam que precisam virar empresas. Né? Então esse jogo ele tá de uma certa forma virando mesmo. Só que se o influenciador ele não quiser ser empreendedor e ele se contentar só com esse caminho, tá tudo certo também. Tá tudo certo, é uma questão de contrato. É uma questão de contrato, é uma questão de... Que foi o Silvio Santos, pô. O Silvio Santos quis usar o SBT para construir empresas. Tem outros canais que resolveram só ser outros canais. E beleza. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Agora... Só que se contente também com o seu resultado. Maturidade. Maturidade. Exato. Agora, é o lance que eu falo pro influenciador que vai lá. Ele acha que a influência é o stories. Ele acha que a influência é a imagem dele. E não é. A influência é o network dele. Ele pode usar a influência dele com outros. Então hoje eu falo isso direto. Vou deixar uma dica aqui, porque eu sei que vários influenciadores seguem você. Eu falei isso num painel no Vetex Day com a Flávia Pavanelli, que veio aqui. Veio aqui, inclusive. Que eu assisti. Sim. Eu falei, Flávia, ao invés de você às vezes achar que é só compra aqui o meu creme, compra aqui o meu produto, liga para uma grande farmácia e vira para ela assim, fala, olha, se você botar o meu produto para vender nas suas 1000 lojas, pô, eu posso visitar as lojas fazendo conteúdo,
eu posso falar da tua farmácia e eu posso promover o meu produto no teu canal. E eu nem te cobro para falar da tua farmácia, necessariamente, né? Ela Mas tá usando você a influência dela para vende o abrir meu um produto. canal Faz de sentido. 1.000, 10.000 lojas que se o produto vender, vai vender muito mais do que qualquer stories. Faz sentido. E você tá promovendo ao mesmo tempo. Tu entende por que o cara tem que expandir a cabeça dele? Ele não pode ficar atrofiado numa capa. Porque influenciador é assim, começou a ganhar dinheiro, aluga uma mansão, Compra uma Porsche? começa a fazer viagem, Sim. começa a ir em evento noite e dia, noite e dia, noite e dia, porque tem convite infinito. Sim. E aí qualquer coisa que você aborda o cara, ele fala assim, cara, procura meu assessor, fala com a minha agência. Aí é óbvio que vai ficar um caminhão de oportunidades no meio do caminho. Cara, qual foi o momento em que você parou e te deu um estalo assim de você falar, caramba, tô rico? Foi quando você vendeu a empresa ou antes você já tinha conseguido ter algum momento ali Não. seu pessoal que te deu esse estalo? Quando eu vendi a empresa, eu tinha um Kia Sorento parcelado em 60 meses, a parcela era R$ 852,49. Mas o Sorento, pra quem não sabe, é uma SUV bem grandona, é um Era carro desse legal. tamanho. Já era alavancado, né? É um carro legal. Já sabia me alavancar. Exato. Tinha R$ 32 mil na conta da XP Isso quando você vendeu a empresa? e vivia com 3, 4 mil reais no cheque especial ali cobrindo. Pô, mano, tá errado isso? Um influenciador com uma empresa que vende tanto, que tem tanto faturamento, você ainda tava escalando a empresa? Eu tava botando tudo na empresa, Já tava botando tava tudo no negócio. Eu revertendo tinha tudo. 3 negócios. Tinha uma agência, chamava Conceito Market Shop. Eu tinha Agência de publicidade? agência de criar loja virtual, Tá. fazer anúncio e Tá tal. bom. Uhum. Uma agência digital. Uma agência Eu digital. tinha o sim. Social Rocket, que era uma ferramenta para você crescer no Instagram, Tá. e tinha a X-Tech. Então eu tinha esses Que era 3 essa empresa negócios. de e-commerce. E aí, cara, pô, a minha vida era trabalho. Então, por que acontecia isso? Porque eu tava sempre viajando, eu tava sempre em almoço, indo em poker, indo em jantar, pagando pra palestrar. Eu tava sempre em movimento. Tá plantando Eu fazia 157 voos por ano. Que isso, A cara. minha média de voo nos últimos 10 anos, eu fiz essa semana, era 150 voos. Dá quase um voo a cada 2 dias, cara. Que loucura isso. Eu já cheguei a estar, tipo assim, juro, eu lembro desse dia até hoje. Eu acordei no Rio, fiz uma reunião de manhã no primeiro voo aqui em São Paulo, no almoço eu fui pra Floripa e de tarde eu peguei um voo pra Recife, Que isso, cara. No mesmo dia. no mesmo dia. E isso, quantos anos você tinha? Tinha 28. Beleza. Então, A X-Tech aconteceu dos 26, 27 aos 30. Pô, foi muito rápido, né, cara? Foi rápido, mas pô, Foi muito rápido. não. A Foram primeira 10 empresa- anos pra acontecer em 3, Não, então, mas a primeira empresa Vai. que eu abri, que eu tenho até hoje, que é a Albuquerque Content, que é uma produtora de conteúdo, cara, até hoje ela não me deixou milionário ainda. São quase 10 anos Então, já. Mas o lance... A empresa tá bem e tal, mas assim, pô, foi rápido, Então, né, cara? Mas porque é diferente. Aham. Ganhar dinheiro é diferente de você criar um negócio que gere muito valor, entendeu? Legal. Então, assim, nessa época, quando eu vendi a empresa, eu estava nessa situação. Eu lembro exatamente nessa situação. Eu assinei. Quando eu abri meu banco, que eu dei F5, e aí apareceu aquela trilhazinha de número, eu lembro que a entrada eu vendi por 14 milhões de reais. A entrada foi 3 milhões. Quando eu vi aquilo, eu tive essa sensação do... Tirou um piano das E costas. foi um né, grande de falar. salto, porque eu não juntava dinheiro, então foi um grande salto. Ali você ganhou seu CPF 3 milhões de reais nessa venda. Eu tinha 90% da empresa. Ali eu falei, pô, saí da corrida dos ratos. Tipo, preciso aprender a jogar esse próximo jogo. Já dei o primeiro grande salto ali, né? E aí, eu lembro que isso foi em dezembro que aconteceu. Quando foi fevereiro, eu fui pra Zermatt. Zermatt, sabe? Na Suíça. Não. Ah, na Suíça, sim. Eu sempre erro o nome, assim, a forma de falar o nome. Mas é uma cidade de neve na Suíça. E eu lembro da cena de eu numa montanha, olhando aquela Imensidão. a imensidão, a neve. E eu estava ali sem estar preocupado com quanto as coisas custavam ou quanto eu estava gastando para estar ali. Eu já tinha ido na neve no Chile, mas tinha ido na neve no Chile comprando a passagem 10 vezes, indo no shopping alugar roupa, Sim. comprando roupa, fazendo contas, indo viajar com, pô, tenho $500 só e tal. Dá pra almoçar aqui, não dá pra almoçar ali? Fazendo escolhas e tal, e pensando, cara, quando eu voltar eu preciso, porra, tal. Naquele momento eu estava ali desfrutando. Não tinha uma conta, não tinha uma matemática. Aquele momento eu lembro que pra mim foi muito emblemático. Legal. Tanto é que a neve, sempre que eu tô na neve, a neve tem esse gatilho mental em mim do Legal. eu venci.
Que legal. Eu consigo estar aqui com a minha família, eu consigo estar com as pessoas aqui, eu consigo fazer as coisas aqui. E não é uma coisa, não é uma viagem. É a minha nova vida. Que legal. Então a Neves meio que teve esse significado para mim. Então, ficar rico foi algo que veio perto dos 30 anos ali pra Não, você. foi com 30. Foi com 30 anos de idade. Eu fiz 30 em junho, a gente assinou o MOU e eu fui receber o dinheiro em dezembro. MOU é Memorandum of... Intenção, né? Intenção de compra, né? Memorandum de intenção. É tipo assim, estamos acordados... Que é tipo, quero comprar a empresa. Estamos acordados, vamos comprar, né? Estamos acordados nessas condições, vamos para os detalhes. Sim, basicamente isso. De novo, para quem não manja desse mercado, para quem não manja desse processo de compra, venda de empresa, esse foi o tal do M&A, na verdade, né? Merger and Acquisitions, né? Então, a Vetex, que era a empresa maior, comprou, né? Adquiriu a tua empresa. E aí eu entro, pego parte dessa grana, me torno sócio da Vetex. Tá, então quer dizer, esses 14 milhões, 3 você pôs no bolso. É isso. E o resto você meio que aí teve uma parte desses 3 que eu também peguei em ação e tal, e aí 3 sócios. A Vetex valia 150 milhões de dólares. Legal. E aí o momento que virou a chave, assim... Total. Muito. Bonito. Eu tenho a tatuagem aqui no braço. Foi no dia 21/7 de 2021 que a gente abriu capital na Bolsa de Nova York. E aí, aquela empresa que eu tinha entrado, que eu entrei valendo 150 milhões de dólares, alcançou um valor de mercado de 4 bilhões de dólares. Cara, que loucura isso. Que doideira. E aí, R$1 vira 44, resumindo. Basicamente, é um multiplicador interessante, razoavelmente interessante, né? E aí, tua participação cresceu exponencialmente também. E aí tem o dólar que é vezes 5 e aí vai. Se fosse hoje, era mais até, né? Não, agora, mas a ação lá fora caiu muito, a gente pegou crise. Então, assim, isso é uma coisa que, se é para falar de dinheiro aqui, eu posso contar para você, assim. Não costumo falar publicamente, mas, assim, você ter uma empresa listada te exige uma maturidade muito alta. E eu vou te explicar o porquê. Porque o teu patrimônio fica muito volátil. Porque o teu patrimônio é muito as tuas ações. É diferente de quando você vende a tua empresa e você bota o dinheiro no bolso. Ou quando você faz um IPO e você sai do teu negócio. IPO, para quem não sabe, é quando a tua empresa abre capital na Bolsa de Valores. Isso, é listada na Bolsa. Para outros investidores publicamente comprar sem muita burocracia. E como eu não vendi muitas ações, eu vendi, mas eu já tinha também dinheiro e tal. O que aconteceu, irmão? A gente pegou crise americana, guerra na Ucrânia, esse barulho do mundo, o mercado se corrigindo. Então eu vi a ação cair 90%. 90%? 90%? Então é como se, assim, para quem está assistindo a gente, é como se você tivesse 1 milhão no teu banco, você olhasse o app no dia seguinte, você tem 100 mil. Cara, é muita queda. Então eu vou te falar assim, eu já entrei para dar aula no G4, olhei o app, e tinha ganhado X milhões de dólares naquele dia, porque a ação tinha subido, e eu já entrei para dar aula e tinha caído dezenas de milhões. Então você começa a mudar a tua relação com o dinheiro. Você começa a ir para um nível de maturidade e de controle. Sangue frio, né, e de tudo muito diferente, entendeu? Então, poder viver isso dos dois extremos, do extremo positivo e também desse extremo, cara, me forjou para investir, para ter uma relação sobre investimento, retorno e inteligência financeira muito grande, assim. Mas é louco. E investimento é muito sobre sangue frio, né, cara? Sobre saber entrar, saber sair e entender que você não vai acertar sempre e tá tudo bem. Eu falo muito sobre isso, assim, né? Tipo, se você tem alguma predisposição ao risco, se você quer ir para renda variável, que é a tal da ação, esse tipo de mercado, assim, Bitcoin, coisas do tipo, você precisa ter algum nível de sangue frio. E se você não tem tanto sangue frio, não expõe tanto da tua carteira a uma renda que é variável e que vai sim mexer com a tua cabeça. E outra coisa, se perdeu muito, se a desvalorização foi tão grande, no teu caso, né, Alfredo? Pô, desvalorizou 90%. Você não perdeu esse dinheiro, você perde se você vender. Aí você realiza o teu prejuízo, mas né? Cuidado, então... isso aí é o lado romântico, porque o teu cérebro encara como uma perda. Ele encara como uma perda, sim. Então já teve várias coisas de, sabe, de tu tá num condomínio assim, ver uma casa animal e fala, porra, eu posso comprar. Poderia ser nada. Agora, se eu tiver que vender, eu vou... Você tem a sensação de, se eu vender agora, eu tô perdendo. A dor é real. A dor é real, assim, né? É uma dor, é um calo que não sai. Sim.
Sabe aquela mancha que fica ali, aquela cicatriz? Sim, perdi. Então, mas por outro lado, tem um lado positivo também, como tudo na vida, né? Sim. Mas eu passei por esses extremos aí, eu já vivi esses extremos. Bom, vamos pro primeiro quadro do nosso programa, que é o Abrindo a Carteira. Da grana que você tem hoje, sua liquidez, CPF... Como é que tu investe a tua grana, cara? Imagino que você deva reverter muita coisa no próprio G4, que é a tua empresa hoje. Não, o G4 é uma empresa muito lucrativa. A gente consegue investir com o próprio caixa e fluxo de caixa. Mas, então... tipo, a tua retirada, não sei como é que é a política de retirada de vocês hoje no G4, se é semestral, se é anual. Tem mensal e normalmente trimestral. A gente vai fazendo decisão no conselho. Porque a empresa é de dono, né? Exato. Eu, Thales e Nardon, temos 30% cada um, tem 10% que já é de alguns cofundadores ali, de funcionários junto com a gente. Então a gente meio que vai decidindo. Então você retira, vai pro teu CPF e você investe do seu jeito. Como? Cara, percentualmente, como é que é mais ou menos essa divisão do teu investimento do CPF? Vai, da parte em dinheiro, normalmente eu coloco 50% em renda fixa. Tá. 10% eu invisto em criptativo. Tá bom. 20% eu coloco em ação. Tá. E 20% em negócio. Pode ser startup, pode ser ação, pode ser qualquer coisa. Tá, quando você fala ação, você está falando de comprar de fato papéis de comprar ações, normalmente de dividendo. Aí tem tudo. Aí tem tudo, aí tem fundo. Aí é como se fosse renda variável. Exato, aí você vai... Aqui é Alfredo Capital. Exato. Entendeu? Mas normalmente é isso. Mas eu também tenho uma rotina de comprar pelo menos um imóvel por ano na planta. Tá bom. E antes de começar a ter essa diagramação, eu já fiz um patrimônio imóvel também bem relevante. Tá. Tipo, já tem hoje Porque eu acho que o patrimônio... E aí, pô, vou filosofar sobre dinheiro, que é meu conselho. Por favor, essa é a ideia. Aqui é o lugar. Eu acho que o patrimônio, ele te dá uma segurança que te torna um investidor melhor. Patrimônio, você diz... Patrimônio, imóvel, assim. Então essa história de, morar de aluguel é melhor. Cara, não é melhor. Não. Puta, esse é um ponto muito interessante, assim. Cara, eu falo, eu tenho hoje 2 imóveis. O imóvel que eu moro, o apartamento que eu moro, e um apartamento na praia em Santos, que é de onde eu sou, minha mãe, onde minha memória e tal. Eu sou o cara que eu gosto de entrar em casa e falar assim, cara, eu acho que essa parede não tá legal. E no dia seguinte eu chamo um pedreiro e derrubo a parede. Isso pra mim é importante. Você não vai fazer isso com o imóvel alugado. Mas não é nem isso. Mas eu tô falando pra mim, assim, qual que é a minha relação. Mas tu pode até fazer com o imóvel alugado, porque isso aí você resolve. Putz, mas eu acho, é um perrengue, entendeu? A questão é que eu lembro desse dia também. O dia que eu comprei um Porsche, usado, nada... O dia que eu comprei, eu tava no sinal, em frente ao Barra Design, lá no Rio, o shopping, Design Bar. Eu olhei pro volante e vi aquela logo. Aquilo ali me deu uma energia, me deu uma ambição. Falei, cara, eu consegui, meu irmão. Então, existem coisas materiais que te dão um poder mental muito grande. E, para mim, patrimônio te dá esse poder. Porque você consegue olhar então, de fato esse resultado. Assim, cara, pô, eu abri minha planilha lá, ver minha lista de imóvel, falar, pô, eu construí isso aqui, pô, eu tô safe, isso aqui não é simples de me tomar, isso aqui não é... Pô, que legal. A mesma coisa que é importante, independente da quantidade de dinheiro que você tem, você ter aquela tua conta, que você deixa lá aquele caixa, que rende um bom dinheiro por mês, que paga o teu custo de vida, e que você fala assim, porra... Tô tranquilo. Então você vai criando potinhos e vai criando heads da tua vida e fala assim, pô, daria pra viver daqui, porra, tudo isso. Então é que você cria uma dinâmica, uma disciplina com o teu próprio dinheiro. Eu sou esse cara. Tá. Entendeu? E aí eu aprendi ao longo da vida, dando essas porradas, que eu vou renovando, eu vou ressignificando o meu zero. Como assim? Eu ressignifico o que é zero, pô. Zero pra mim já foi zero. Ter R$0. Aí quando eu ganhei os 3 milhões, eu falei assim, cara, menos de 1 milhão eu nunca vou ter na conta. Então 1 milhão na conta era zero. Entendi. Eu tenho 1 milhão na conta e vi um carro que eu quero muito. E é uma grande oportunidade. É como se tivesse zero. Eu tenho zero, não posso. Entendi. Então eu fui ressignificando. Isso é disciplina. Ao longo da vida, eu fui... Por quê? Porque senão você pode comprar tudo. Exato. Senão você vai na Boa Vista no final de semana, olha lá e fala, nossa, adorei aqui, vou comprar uma casa. Boa Vista, fazendo a Boa Vista aqui perto de São Paulo, que é um lugar caríssimo hoje. Você vai pra Tulum, você vai pra qualquer lugar e fala, posso comprar, posso ter. Pô, quantas vezes eu já não me vi em loja assim, olhar um relógio e falar, pô, a gente gosta de relógio, olhar o relógio e falar, pô, lindo, $50 mil, falar, porra, não é nada. Eu sempre olho essa questão. Então, se eu tiver lá 120, dá um exemplo, 1 milhão e 20 mil, ver um relógio, eu adorei, eu não compro. Entendi. Falo que tá faltando 30 aqui. Tá faltando tanto. Então, isso foi uma coisa que eu fui fazendo que me dá segurança. Segurança me dá mais banda mental, porque quando você tá cheio de problema,
Cara, a influência externa, ela influencia teus pensamentos. Ela faz você tomar decisão burra, ela faz tomar decisão por necessidade. Sim. Então eu sempre busquei essa disciplina e fui criando minhas próprias regras. Cara, o último quadro do nosso programa, fala ou faz o Pix. Eu amo esse quadro, eu acho maravilhoso. Que eu faço a pergunta, se não quiser responder, faz um Pix pros irmãos aqui, entendeu? O valor fica no que o seu coração eu mandar. Meu telefone, então você esqueceu, não vai dar pra fazer o Pix. Esse Pix aqui. Pergunta muito simples, Alfredo. Não vou pegar pesado contigo, eu só quero saber o seguinte, cara. A gente já falou de futuro, você já falou de números, você já abriu os valores. Eu vou ser muito objetivo, muito direto. A gente gosta muito de relógio, né? Você tá com um reloginho legal no seu pulso, não tá? É interessante, né? É legal. Quanto custa esse relógio, senhor Alfredo? Por favor. Cara, esse aqui é um Patek 5990. Patek Philippe, pra quem não sabe, tá, gente? Deve custar 600, 700 mil. 700 mil reais. É isso. Então, é assim a gente encerra o nosso papo. Acho que o cara tá bem de vida, né, gente? Errei o relógio que eu vi. Se eu soubesse. Eu tava só esperando, eu tava só olhando aí no pulso dele. Eu falei, o cara tá de Patek. Legal, vamos lá. Errei, não sabia. Curtiu o papo, irmão? Porra, animal. Muito legal, cara. E ó, falando do teu programa de lucro, turma empreendedora que tá ouvindo a gente aqui. Faturamento é ego, caixa é realidade e lucro é objetivo. Faça o teu plano de crescimento a partir do quanto você quer lucrar. Seja responsável com a tua empresa, porque no final do dia é isso que importa. Não mistura as coisas, não romantiza muito. Quero crescer, quero ter mais funcionário, quero ter mais loja, quero mais faturar. Faça tudo isso, mas seja disciplinado com o teu lucro. Defina quanto você quer lucrar, defina a tua margem, cria um plano em cima disso. Acho que isso foi uma das grandes lições que eu tive de construir empresa. Então hoje no G4 a gente fala assim, queremos lucrar 100 milhões de reais. Vamos construir os cenários de como é que a gente pode lucrar. É aumentando o preço? É vendendo mais caro? É baixando o custo de aquisição? Como a gente vai chegar lá não é só sobre faturar mais. É sobre construir estratégias para alcançar aquele resultado. Então pensem dessa forma que isso faz uma diferença gigante, porque só vender, só faturar pode ser um risco para você quebrar o teu negócio, se você fizer da forma errada. E aí, dando 10 ou 20 passos para trás, tem muita gente que começa a fazer negócio, que é empreendedor e que tem uma ideia genial e que não entende que faturamento é bem diferente de lucro, tá? É basicamente isso que o Alfredo tá falando. Parece muito básico, mas muita gente que empreende ainda não entende exatamente que faturamento é quanto entra no caixa da sua empresa, lucro é quanto entra no seu bolso. E são coisas bem diferentes. Basicamente isso. Bom, a gente teria papo para mais umas boas horas. A gente precisa encerrar, senão já estão gritando no meu ouvido aqui. É isso, gente. Obrigado, senhoras e senhores. Alfredo Soares, obrigado, irmão. Tamo junto, só segue. prazer. Vambora, me avisa dos próximos livros, das próximas loucuras e bora bater papo. Galera. Obrigado aí, tamo junto. E valeu você também que acompanha a gente sempre, que acompanha a gente em mais esse episódio sensacional pra gente falar sobre dinheiro sem nenhuma frescura, porque a gente tem que falar sobre esse assunto pra crescer, pra ganhar cada vez mais. Não é feio ganhar dinheiro, gente, e a gente precisa saber sempre o que fazer com ele pra gente crescer em absolutamente todos os sentidos. Beijo, obrigado, não esquece de seguir a gente, @NoLucroCNN, @CNNPop, me segue lá também, @Felipe.Ciani. Valeu e até semana que vem. Tchau.